E aí, rapaziada, como vocês estão? Hoje eu tô trazendo a sobrinha braba, espero que gostem. E rapaziada, esse é o vídeo número 100 do canal. E eu queria pedir que vocês se inscrevam no canal. Estamos quase chegando na meta de 2.000 inscritos e preciso da ajuda de vocês pra bater a meta. Vamos junto nessa. Enfim, vamos pra nossa sobrinha braba. Um grupo de aventureiros faz uma pausa em sua jornada. Eles aproveitam a noite fria como uma chance para beber algo quente. Ao mesmo tempo, um movimento estranho agita a floresta, mas o grupo não percebe, exceto por um personagem, que parece notar que algo está errado. Seu café treme com a vibração do chão. Alguém avisa que uma imagem está se aproximando do grupo. Uma serpente gigantesca se aproxima. A ordem é dada. Todos os membros da equipe de extermínio devem se preparar para a batalha. Esta é a primeira vez que um monstro de nível lendário aparece no mundo. O monstro usa uma habilidade mental que induz medo no grupo. Para manter todos unidos, o líder diz para eles ficarem calmos e manterem suas posições. Uma nova mensagem aparece dizendo que o grupo resistiu com sucesso ao medo. Esta é a equipe de extermínio, composta pelos melhores jogadores, e o protagonista está entre eles. Com a ajuda dos buffers, nosso herói ativa suas habilidades, mas por alguma razão ele está apenas no nível 1. O herói está pronto para lutar. Sem pensar duas vezes, ele salta contra a criatura. O impacto causa uma explosão de energia. Troy Hennong, 26 anos, está fazendo uma pausa em seu trabalho. Até 3 anos atrás, ele era apenas um estudante comum. Seu pai desenvolveu uma doença incurável chamada Síndrome de Refluxo de Mana. Isso aconteceu depois que o portal interdimensional apareceu. Desde então, a humanidade enfrentou muitos novos desafios. O maior deles é as pessoas despertando poderes mágicos. Embora possa parecer uma bênção para muitos, isso também traz uma maldição. Através dos portais, vieram hordas de monstros que devastaram a humanidade, e doenças incuráveis também começaram a surgir. Mas foram os jogadores que tiveram seus poderes despertados que resolveram esses problemas. Itens valiosos também começaram a cair dos monstros derrotados. Graças a isso, esses jogadores ganharam grande riqueza. Mas para o protagonista, esses portais não foram nada além de desgraça. A doença que atingiu seu pai veio de um monstro extremamente raro, e o custo do tratamento era extremamente alto. Sua mãe então começou a trabalhar em 2 empregos. Seu irmão teve que gastar toda a sua poupança de casamento e trabalhar meio período. Tornou-se impossível evitar problemas financeiros. O protagonista acredita que esse tipo de fardo não existiria se ele tivesse despertado seus poderes. Troy Hansung poderia esmagar enormes rochas com as mãos e pular mais alto que um prédio. Tudo o que ele sempre quis era se tornar um jogador. Troy Hansung chega em casa do trabalho e desaba na cama. Dizem que jogadores ganham tanto dinheiro que é inimaginável, mas ninguém sabe como despertar. É como ganhar na loteria. Nosso herói acredita que é impossível para ele. Mesmo assim, ele ainda quer se tornar um. Mas agora, ser um jogador não é sobre sonhos, é sobre necessidade. Se fosse tão fácil, todos seriam transformados. Afastando esses pensamentos, ele decide tomar um banho. De repente, o ambiente muda e uma tela HUD aparece à sua frente. A mensagem diz que ele despertou. Troy com sangue se lembra de ter ouvido sobre alguém que teve um ataque cardíaco ao ganhar na loteria. Nosso herói dá o comando para abrir a janela de status, esperando que seus pontos de atributo sejam bons, mas o que vê é estranho. Seus pontos deveriam estar todos pelo menos no 10, mas não é o caso. Essas coisas dependem de sorte, mas parece que ele vai ter dificuldades pela frente. Depois da alegria vem o desespero. Mesmo no nível mais baixo, a soma de todos os atributos deveria ser pelo menos 40. Troy Kansung soma tudo que tem e o total chega a 18 pontos de atributo. A média entre outros jogadores é 50, mas por alguma razão o total do protagonista é muito baixo, exceto pelo fato de que toda vez que ele sobe de nível, ele ganha mais 5 pontos. Para alcançar até mesmo o nível básico de um jogador comum, ele terá que correr e grindar muitos níveis, sem mencionar que ele não tem nenhuma habilidade passiva ou ativa. Mesmo jogadores de nível baixo seriam valorizados se tivessem boas habilidades. Guildas brigariam por nosso herói. 99% dos jogadores começam podendo escolher as classes tanque, guerreiro ou curandeiro. Mas um GVL era diferente. Kim Hana, desde jovem, foi apoiada por jogadores de alto nível graças às suas habilidades únicas. Ela é a única buffer na Coreia. Por outro lado, muitos jogadores não conseguem passar dos primeiros níveis. Ainda assim, mesmo assim, o herói nunca ouviu falar de alguém sem nenhuma habilidade nos últimos 19 anos. Troy fica curioso com o que vê, mas já presume que não vale a pena. Uma longa lista se abre diante dele. No topo está uma espada élfica rara. Olhando de perto, há outras armas do mesmo nível. O nosso herói acha isso incrível, mas elas parecem ter um valor muito alto. Ele se pergunta se existe uma maneira de converter isso em moeda comum, mas aparentemente o garoto tem 2 bilhões de pontos para gastar. Talvez ele possa usar esse valor no jogo. Além disso, ele encontra armas de nível lendário. Ele nem sabia que algo assim existia. O público só tinha ouvido falar no máximo de armas de nível heróico. Troy Kong seleciona uma como exemplo, mas o cajado do Rei Demônio não possui informações disponíveis. Também diz que esta arma não pode ser adquirida por jogadores de nível normal. Por alguma razão, os pontos que ele tem não contam para essa categoria. Além disso, há um item bloqueado que é um nível acima do heróico. Ryun rola até o final da lista e encontra o Elixir. Dizem que este remédio pode curar qualquer doença. Parece que esse sistema quer que o protagonista faça negócios. Normalmente, pessoas ricas se interessam mais por habilidades de tanque. Então, o protagonista decide verificar essas opções. Ele encontra uma poção que aumenta atributos. Ele se interessa por esses itens. Talvez valha a pena comprá-los para revender depois. Se planejado bem, nosso herói poderia se tornar muito poderoso. O item é uma pequena pedra vermelha, mas é engraçado pensar que você deve comê-la.
Quando ele engole o item, seus músculos se contraíram instantaneamente. Mesmo que sua aumente força em 1 ponto, a sensação foi muito mais intensa. Depois disso, ele compra um livro de habilidade que reduz o consumo de mana em 10%. O problema agora é descobrir onde guardar o livro. Choi Han-sung decide registrá-lo na aba de vendas, mas nosso herói descobre que o sistema leva 20% de tudo que é vendido. Embora ache isso um roubo, ele sabe que não há outra maneira. É hora de começar seu plano. Primeiro, ele comprará mais itens de aumento de força. Após algum tempo, sua mesa está cheia de gemas de atributo. Mais tarde, na associação de heróis, uma recepcionista pergunta como pode ajudar. Nosso herói diz que veio se registrar porque despertou, mas a mulher acha estranho. Ela pergunta se o protagonista realmente conseguiu despertar. Han-sung acha o comentário estranho. A mulher diz: ninguém da idade dele jamais despertou tão tarde. Nosso herói não entende do que ela está falando. É quando ele vê seu reflexo. Sua imagem, por alguma razão, é a de um velho. Um segurança tenta ajudar o velho caído no chão. Choi Han-sung percebe que nada neste mundo vem de graça. Ele então abre sua janela. É quando percebe seus pontos caindo. Aparentemente, esses são seus pontos de expectativa de vida. Nosso herói está em casa agora, pensando em tudo o que aconteceu. Fazendo alguns cálculos rápidos, percebe que só tem cerca de 1 ano e meio de vida, então precisa descobrir como ganhar mais pontos. Ele tem uma ideia de vender seus pertences. Choi escolhe seu Nintendo. Primeiro, ele testa o console. A tela pede para ele colocar o videogame na imagem flutuante. Quando ele toca o console na imagem, ele desaparece no ar. Nesse momento, o Nintendo aparece à venda no sistema. Aparentemente, funcionou bem. Com aquelas especificações, ele provavelmente só ganharia uns $60 online. Ele decide tentar sua sorte e define um preço muito mais alto, esperando que os 40 jogos dentro do console sejam suficientes. O Nintendo é registrado com sucesso. Agora, Choi Han-sung se pergunta se deveria listar mais itens à venda. Uma garota em uma sala cheia de tesouros está frustrada porque todos os dias as mesmas coisas são registradas na loja. Ela acha que deveria haver mais competição entre as pessoas. Nesse momento, um novo item aparece na loja. Sem pensar 2 vezes, ela corre para comprá-lo. Choi Han-sung finalmente está voltando ao normal. Isso não só prova que aqueles pontos estavam ligados à sua vida, como também significa que ele pode recuperá-los sempre que necessário. O mistério agora é que a garota não sabe o que fazer com esses objetos. Ela olha curiosamente para um relógio, percebendo os números mudarem sozinhos. Ela não entende por que isso é um item raro, mas está convencida. Outra coisa que vê é uma tela pedindo dados móveis. Aparentemente, ela nunca usou um celular antes. Mesmo depois de mexer bastante, ela não consegue conectar à internet. Ela não tem ideia de como esse dispositivo funciona, mas após mexer um pouco mais, encontra algo interessante, uma magia de espelho. Nas funções de vídeo, ela descobre algo divertido e decide apertar o botão. O que ela vê a surpreende. No vídeo, existe um efeito que coloca um chapéu sobre sua cabeça. Ela pensa por um momento se deve ou não fazer o que está considerando. A garota tira uma selfie e aparentemente gosta, pois volta e tira mais fotos. Quem não está feliz é a mulher demônio. Ela queria poder comprar todos os itens, mas alguém roubou essa chance dela. Agora o problema é descobrir para que essas coisas servem. Ela até usa magia para tentar encontrar uma pista, mas nada acontece. Mesmo depois de ligar o videogame, ela não sente nada de mágico dele. Mas sem perceber, a garota acaba jogando por horas até ver a tela de Game Over. Infelizmente, ela não fica nem um pouco feliz com isso, e explode em fúria por perder de novo. Na cidade, Choi Han-sung está parado em frente a um carro, mas ele não consegue listar o veículo à venda, porque apenas itens que pertencem ao jogador podem ser vendidos. Ele fica frustrado e vai embora. No caminho, nosso herói vê algumas coisas jogadas no chão. Por alguma razão, o protagonista consegue listar um ventilador quebrado para venda. Talvez apenas coisas específicas funcionem, e há também um limite de 10 itens que podem ser listados na loja ao mesmo tempo. Choi Han-sung abre o menu de vendas, mas no fim ele tem menos pontos do que quando começou. Infelizmente, as coisas estão indo mal, e ninguém está comprando nada dele. Um novo aviso chega. A mensagem diz que uma reclamação foi registrada no nome de Choi Han-sung, relatando problemas com os produtos que ele vendeu, e se isso acontecer de novo, ele será banido. E isso é algo que o garoto não esperava. Choi Han-nung não fazia ideia de que esse tipo de sistema existia. Agora sua prioridade é baixar os preços dos seus produtos o mais rápido possível. É quando uma notificação chega dizendo que todos os itens listados foram vendidos. O pânico sobre ninguém comprar suas coisas desaparece instantaneamente. Nosso herói então decide aumentar os preços ainda mais. De novo, chega uma reclamação. A mensagem diz que 70% dos itens foram considerados defeituosos, então sua conta pode ser suspensa temporariamente até que isso seja resolvido. Aparentemente, as mensagens são sobre o celular que desligou sem motivo. Essa pessoa não sabe que precisa carregar o dispositivo. Outras mensagens continuam chegando sobre cigarros, cerveja e outras coisas do dia a dia que a pessoa não entende como usar e estão ameaçando o protagonista caso ele não substitua tudo. Mas Choi Han-sung nem tem tempo de reagir antes de receber mais mensagens ameaçadoras. Como resultado, seus privilégios da loja são suspensos por 3 dias, mas se o protagonista não resolver essas reclamações, ele ficará inativo por 3 meses. Nosso herói está pensando primeiro em enviar um novo celular com carregador. Yami até considerou que seus clientes talvez não sejam da Terra, o que explicaria eles não saberem usar as coisas. Choi Han-sung até começa a considerar a possibilidade de serem alienígenas. Talvez vender mais eletrônicos seja uma boa ideia. Nosso herói então acessa uma loja online.
Os preços dos itens são muito baratos, mas parece que Choi Han-sang não tem dinheiro suficiente. Olhando no bolso, ele só tem algumas moedas. O garoto até pensa em vender seu livro de habilidades, já que não consegue mais fazer leilões. Mas é então que o protagonista tem uma ideia. Ele toca no celular e o tempo começa a passar. No canteiro de obras, os trabalhadores não acreditam no que estão vendo. Choi Kang-kong está carregando 3 sacos de cimento sozinho, sem nenhuma dificuldade. Ele até recebe elogios por isso. Um dos trabalhadores pergunta onde o protagonista costumava trabalhar. Nosso herói responde constrangido que simplesmente está acostumado. 3 dias passam. Apenas 9 segundos restam antes do fim da suspensão. Choi Han-sang mal consegue esperar. A restrição finalmente é removida. É a hora de listar novos itens para venda. Mas no exato momento, uma nova reclamação é registrada. O garoto fica visivelmente nervoso. Antes que possa ler a reclamação, outra mensagem aparece. Dos 20 itens vendidos, todos receberam reclamações, o que significa que ele está suspenso novamente por mais 3 dias. Ou seja, alguém registrou uma reclamação para cada um dos seus produtos. Uma das mensagens é de alguém reclamando que um videogame parou de funcionar, e agora, o dono está tão irritado que está disposto a caçar nosso herói. Mais mensagens da mesma pessoa começam a chegar, uma após a outra, exigindo que ele liste novos itens à venda ou substitua os quebrados. Mas Choi Kang-sang nem tem tempo de reagir para tentar resolver o problema. Mais uma vez, ele é suspenso por 3 dias. E se ele não resolver isso, rapidamente a suspensão se tornará de 3 meses. Ele está determinado a não deixar isso acontecer. No canteiro de obras, as pessoas ainda não acreditam que um jovem possa ser tão forte. 3 dias depois, com o pagamento nas mãos e algumas caixas embaladas, nosso herói está pensando que essa pessoa que está fazendo isso com ele é definitivamente um comprador descontrolado. Ele então planeja listar um par de baterias à venda. Sua conta finalmente é desbloqueada. Rapidamente ele coloca o item à venda e ele é vendido instantaneamente. Primeiro chegou o aviso de que 14 reclamações foram resolvidas. Logo depois, mais 4 desaparecem também. Seus pontos começam a subir rapidamente. Choi Han nunca comemora seu sucesso. Agora que tudo deu certo, ele já pensa em listar mais celulares ou consoles à venda. Mas antes disso, há outra coisa a fazer. Talvez seja a hora de se registrar como jogador. Para uma carteira de registro ser emitida, a pessoa deve completar um curso de 3 semanas em uma escola de treinamento. Se falhar, pode tentar de novo. Mas se a mesma pessoa falhar novamente, ela perde o direito de se registrar. Só porque alguém despertou não significa que automaticamente se tornará um jogador caçador de masmorras. Choi Kang-kong passa no teste sem nenhum problema, e ele é aplaudido por ter concluído tudo com facilidade. Mas um dos jogadores acha que o herói não deveria se formar, já que ele nem tem uma habilidade. Uma garota acha cruel dizer isso, mas o cara não se importa. Choi Honan já sabia que coisas assim iriam acontecer. 3 semanas depois, nosso herói está deixando a escola. Um grupo da sua turma convida o protagonista para celebrar com eles. Até um dos caras sugere que deveriam sair para beber com todo mundo, mas Choi Han diz que precisa ir para casa por motivos pessoais. O grupo fica um pouco decepcionado, mas Choi Han-sang não se importa, já que provavelmente nunca mais se verão. A recepcionista anuncia que sua carteira foi emitida. Nosso herói ficou muito satisfeito. Ele finalmente tem a sua licença de herói. Agora, ele pode vender seu livro de habilidade e se começar a caçar com o dinheiro que ganhar, em breve poderá curar seu pai. Na loja de aluguel de equipamentos, Shu Han-sang faz uma grande compra. Paga com cartão de crédito. O atendente apenas avisa que se o período de devolução for excedido, uma multa será cobrada. E, fora isso, deseja boa sorte ao nosso herói. Infelizmente, tudo neste mundo custa muito. Alugar até mesmo equipamentos básicos acabou sendo muito caro. E sem eles, a guilda nem deixa ele chegar perto de uma masmorra. Sem falar que há também a taxa de entrada para cada missão. Em uma praça, alguns grupos anunciam que estão procurando membros para entrar em suas equipes. Um deles promete cobrir as taxas da masmorra e garantir a segurança da pessoa. A demanda por tanques e curandeiros é muito alta, o que faz sentido mesmo se o nível da masmorra for baixo. Um monstro ainda é um monstro. Em sua janela de status fica claro que nosso herói melhorou muito seus atributos, e sua habilidade única é comprar e vender itens. Com esses atributos, ele poderia entrar em qualquer grupo, mas esse não é seu objetivo. Seu plano é caçar os coelhos sozinho e fingir que a habilidade especial foi algo que ele conseguiu por mérito próprio. Choi Kang-sang segue para um dos portais. Um dos funcionários pergunta se nosso herói realmente vai entrar sozinho, e ele confirma que sim. Depois disso, sua passagem é aprovada. O protagonista sabe que o homem provavelmente está jogando-o por entrar numa masmorra sem grupo, já que nem jogadores experientes fazem isso. A verdade é que este é um jogo de nível médio, e é perigoso. Pessoas podem perder suas vidas em batalha. Até um dos guardas questiona como alguém tem coragem de fazer isso. O homem diz que pessoas arrogantes precisam aprender da forma mais difícil. Choi Kang-sang finalmente atravessa o portal. Agora, ele está oficialmente dentro de uma masmorra. O ambiente é uma caverna escura, iluminada apenas por tochas. Logo no começo, nosso herói avista alguém. Um grupo está lutando contra um coelho com chifres. O protagonista definitivamente não esperava uma criatura daquele tamanho. Para começar, Choi Kang-sang decide apenas observar. O líder do grupo chama por uma provocação. A criatura avança contra o herói com o escudo. Por um momento, parece que ele consegue segurar, mas sua defesa voa longe. Um deles chama todo o grupo para atacar. Apesar de terem feito um curso de 3 meses, todas essas pessoas eram apenas cidadãos comuns até pouco tempo atrás. É por isso que é quase impossível alguém assim caçar um monstro. Após receber uma cura, o tanque se levanta novamente. O coelho leva um golpe direto no rosto. Nesse momento, o grupo tenta aproveitar a abertura. Choi Kang percebe que subestimou a masmorra só porque era de nível baixo. Um dos guerreiros tenta um golpe de sorte. O coelho até tenta se defender, mas é inútil. Felizmente, a espada acerta o alvo. Por fim, o monstro cai derrotado.
Troy com sangue observa que a luta levou 8 minutos para ele, enquanto outros grupos levaram pelo menos 3. Enquanto isso, os guardas não prestam atenção ao que está acontecendo. Seus crachás mostram que são oficiais de segurança. Aparentemente, eles só se importam se alguém estiver em situação de risco de vida. Isso significa que ele não precisa se preocupar com eles. Seus atributos são mais do que suficientes para jogar solo. Troy com sangue ativa o modo furtivo. Seu corpo quase desaparece na escuridão. Um grupo parabeniza alguns outros jogadores. Eles são um assistente e a curandeira da guilda número 1. Su, para encorajá-la, a curandeira diz à sua parceira que elas definitivamente irão encontrar o que estão procurando. A assistente sorri, consolada pelo apoio. Os outros assistentes dizem que se virem qualquer coisa, vão reportar imediatamente. Mas a garota apenas agradece por educação. Eles dizem que suas habilidades são mais que o suficiente para capturar o que ela está procurando. Mas a assistente não parece concordar totalmente. Ambas se desculpam ao mesmo tempo. Parece que as garotas estão preocupadas porque já estão caçando há 15 dias. O que a assistente quer é avançar para a 4ª classe, mas para isso, ela precisa encontrar o chefe do coelho com chifres. Porém, mesmo sendo um monstro fraco, ele está se escondendo extremamente bem. Ainda assim, no momento em que ele aparecer, ela promete finalizá-lo instantaneamente. As duas ativam suas capas de sombra e avançam mais fundo no calabouço. June pergunta se sua parceira ouviu os rumores. Ela diz que o líder da equipe 3 e o suporte da equipe 2 estão no armazém de suprimentos. Mas antes que possa continuar fofocando, Andas vê em algo na escuridão. Alguém está caminhando entre as sombras. Anne diz que iria fingir que não viu nada, mas agora ela também consegue ver. Ji-Suon se pergunta se o garoto veio sozinho ou se foi separado de seu grupo. A assistente observa bem o aventureiro. Ela supõe que não é a segunda opção, porque ele não tem um arranhão sequer. Então, o mistério permanece. Por que ele está sozinho? Anonymous perde algo ainda mais surpreendente. O garoto está usando equipamento de aluguel. Ele é apenas um novato vagando sozinho. Ambas assumem que ele é um idiota. Para caçar um daqueles sozinho, a pessoa deveria ser pelo menos nível 35. Em um segundo, elas engolem suas palavras. Com um único golpe, Choi Quinan derruba o coelho. Nosso herói está tremendo. Ele não gostou da sensação, mas é necessário pela sua família. Mas aquele não foi o primeiro. Ele já caçou muitos, mas ainda não conseguiu nenhum item. O protagonista ativa o modo furtivo novamente e atinge outro coelho por trás. Mas novamente, ele parece não gostar da sensação. As garotas estão confusas. June vê que sua parceira está tensa. Anne está imersa em pensamentos. Ela está se lembrando da regra dos 20 níveis. Quando alguém caça um monstro próximo ao seu nível, pode ganhar uma quantidade normal de experiência e itens. Mas, se você caça uma criatura 20 níveis abaixo, você não ganha nada. Em outras palavras, as chances de não conseguir um único item são enormes. É por isso que Anne acredita que deve ser a primeira vez do garoto ali. June pergunta se sua parceira conhece, mas ela também não sabe quem o garoto é. Ainda assim, no momento, ela só quer observá-lo um pouco mais. Afinal, ela não tem mais nada para fazer. Choi Quinan ativa emboscada súbita e parece que o garoto teve sorte. Uma gema finalmente cai. É a 5ª que ele conseguiu pegar. Mas o protagonista nunca imaginou que subir de nível seria tão difícil. Depois de derrotar tantos monstros, ele esperava ter subido de nível a essa altura. Seria mais fácil se existisse uma barra de experiência como nos videogames. Nosso herói espera que mais 1 hora seja o suficiente. Mas depois de 5 horas, ele ainda está no mesmo nível. Algo está definitivamente errado. Normalmente, uma pessoa leva no máximo 2 dias para subir de nível. De fato, nosso herói percebe que algo não está certo. June comenta que o clima parece pesado. Choi Quinan está muito decepcionado. Nos últimos 10 dias, ele ganhou mais de 100 milhões de pontos. Mas após um dia inteiro de caçadas, ganhou apenas 100 pontos no total. Apesar disso, ele quer se manter otimista. Um dos coelhos tenta atacá-lo por trás, mas nosso herói o finaliza com um único golpe. Choi Hansen se levanta, pronto para a próxima rodada. Um grupo de coelhos vem na sua direção. Nosso herói se prepara para o próximo ataque. Com um golpe, ele corta todos os monstros de uma vez. Nosso herói já parece cansado. Um dos coelhos pula nele. Com um simples movimento, ele corta o monstro. Depois disso, o protagonista recebe uma nova mensagem. O protagonista ganha o título de Caçador de Coelhos, por ter derrotado 100 daqueles sozinho. Choi Kun-han faz uma pausa para analisar a mudança. O título que ele ganhou agora aparece em sua janela de status. Por causa disso, ele ganha 2 atributos únicos, um aumento em vitalidade e uma chance de subir para raro. Esse título é comum e, em teoria, qualquer um pode conquistá-lo. Mas as pessoas geralmente sobem de nível antes que isso aconteça, então quase ninguém ganha esse título. Não é nada mal poder subir para raro por causa disso. Anne está se divertindo muito. Ela está feliz por ter capturado um peixe grande. A assistente viu com seus próprios olhos que ele cortou a garganta de um coelho com um único ataque. Poderia ter sido sorte, mas ela ouviu fazer isso várias vezes. Quando ele estava cercado, o garoto conseguiu derrotar os monstros com um único golpe. Ela realmente quer recrutar nosso herói. O protagonista se pergunta se deveria ir mais fundo no calabouço, mas Choi Han-sung ouve 2 pessoas chamando por ele. Nosso herói vê 2 jogadores vestindo roupas personalizadas e armaduras de alto nível. Jun diz que o herói não precisa ficar tenso, eles são oficiais de segurança. Ele não parece acreditar, afinal, nosso herói não viu nenhum crachá, e também não sentiu suas presenças. Jun explica que receberam uma missão para proteger o interior do portal, e estavam a caminho da saída, e como ambos estavam usando habilidades furtivas, por isso ele não o sentiu. Mas nosso herói nem sequer ouviu suas respirações, muito menos seus passos. A garota diz que decidiu se aproximar porque achou que suas habilidades eram boas demais para serem desperdiçadas caçando coelhos. Mas como ele é nível 1, o protagonista teme ser descoberto.
Choi Han-sung pergunta se é obrigado a mostrar algo a eles. A assistente diz que não, ela só está curiosa, já que eles são da guilda Siwa. O protagonista reconhece o nome, eles são um dos maiores grupos da Coreia. Ela diz que vai ajudá-lo a entrar no grupo, e ele só precisa mostrar sua janela de status. Nosso herói está em uma situação difícil porque tem uma penalidade que o impede de subir de nível. Ki Han-sung acredita que um jogador com status como o dele será considerado suspeito, e, por mais que ele casse, seu nível não sobe. Nosso herói diz que não tem intenção de entrar em uma guilda, então ele vira as costas para ela. N tenta impedi-lo de sair. O protagonista parece assustado com sua reação. A garota pergunta curiosamente se ele não sabe quem é a guilda Siwa. Ele diz que sim, ele sabe quem eles são. Então ela quer saber por que ele ainda se recusa a entrar no grupo. O protagonista explica que não gosta de ficar preso a ninguém e que não precisa de uma guilda agora. Ela até pergunta se ele já está em outra equipe, mas nosso herói continua negando, dizendo que prefere ficar sozinho. Aparentemente, as duas garotas se convencem com sua resposta. Han-sung se despede delas. Ainda assim, N lhe dá seu cartão caso ele mude de ideia. Ele aceita e decide ir embora. Mas antes disso, ela pergunta se eles podem sair juntos do calabouço. Ela diz que isso facilitaria as coisas para todos, mas novamente ele recusa qualquer contato com outros jogadores. N acha o comportamento do garoto muito rude. Sua amiga diz que ele pode agir assim por enquanto, mas um dia vai se arrepender. Antes que algo mais aconteça, as garotas decidem ir embora. Na superfície, o protagonista comenta que precisa ser mais cauteloso, mas então algo chama sua atenção. Elas ainda não deixaram o calabouço. Choi Han-sung segue para um ponto de táxi. Dentro do veículo, o motorista pergunta para onde ele quer ir. Nosso herói simplesmente pede para ele dirigir. Choi Han-sung verifica a rota em seu telefone. Ele pede ao motorista que o leve para o calabouço da Raposa de Sangue. O taxista o parabeniza, dizendo que transporta tantos jogadores que já sabe todas as rotas de cabeça. Mas nosso herói acaba ignorando tudo que o homem diz. Tudo em que ele consegue pensar é que seu status provavelmente continuará o mesmo no novo calabouço. Nesta nova área, as coisas são bem semelhantes. Multidões de pessoas procurando membros para suas equipes. O clima é o mesmo aqui. Assim como da última vez, ele segue para o portão. Quando chega a hora da checagem, o atendente pergunta onde está a equipe do garoto, e Choi Han-sung novamente diz que está sozinho. E é assim que ele entra no calabouço. Lá dentro, há uma raposa dentelouto. Um grupo de jogadores cerca uma criatura. Choi Han-sung apenas observa. Ele também nota algo parecido com o calabouço anterior. Os guardas não se importam com o que está acontecendo. Nosso herói aproveita e ativa seu modo furtivo. Com isso, ele alcança um andar inferior. O protagonista saca sua espada, pronto para lutar. Ele está confiante que dessa vez dará certo. Humans investe contra a criatura. Nosso herói vê que uma delas dá 180 pontos. Ele balança sua espada, pronto para terminar a luta rápido. Com um movimento, as raposas já estão sem vida. Nosso herói percebe algo. Mais raposas estão se aproximando. Pouco a pouco, ele está sendo cercado. Nosso herói se pergunta se terá que levar essa luta a sério. 2 horas depois, ele percebe que sua contagem está em 299. Com 13 raposas derrotadas, Choi Han-sung ganha um novo título como da última vez. Nosso herói, por outro lado, já estava esperando isso. Ele pede para ver sua janela de status. No fim, seu nível continuou o mesmo, mas sua força aumentou em mais um ponto. Aparentemente, cada título dá algo diferente. Nosso herói já está cercado por um grande grupo de raposas. Ki Han-sung está pronto para começar a segunda parte do seu experimento. 7 horas após a luta, ele abre sua janela. Ele ganhou um título raro e recebe o nome de Predador da Raposa de Sangue. Desta vez, nosso herói está feliz por ter aumentado seu ranking. Além de ganhar mais um ponto de força, ele descobre que acima do raro está o ranking heróico. Choi Han-sung para descansar um pouco, mas quer voltar no dia seguinte. Ele guarda as gemas na bolsa para partir. Mas no caminho encontra algo, um livro de habilidade. Com a habilidade, o corpo se endurece, mas um aviso diz que ele já conhece essa habilidade, então o livro não pode ser adquirido. O protagonista fica decepcionado com isso. Ele então decide colocá-lo à venda por um preço absurdo, como sempre, mas também acaba comprando outro livro. Finalmente, nosso herói retorna à superfície. O recepcionista do calabouço pede para ele colocar quaisquer itens adquiridos na cesta. Nosso herói coloca o livro de habilidade e sua bolsa. Logo depois, o homem o inspeciona, mas quando vê o número de pedras mágicas, fica chocado e fica ainda mais impressionado quando vê o livro raro. Nosso herói pergunta se há algum problema. Na base, as pedras mágicas são escaneadas. O valor total equivale a 39 mil RON. E assim que os livros forem vendidos, a empresa entrará em contato com ele. Satisfeito, o protagonista vai embora. Nesse ritmo, ele calcula que pode ganhar pelo menos 1 milhão de won por dia. Realmente é bom ser um jogador. No dia seguinte, o protagonista tira uma pausa para comer. Ele se pergunta se seria melhor alugar um quarto perto do calabouço, já que sua casa fica muito longe. O que importa é que hoje ele vai upar seu título. Dentro da caverna, outra raposa tem o mesmo destino infeliz. Sem dificuldade, nosso herói derruba outra criatura. Com isso, ele desbloqueia uma conquista heróica por derrotar 5.000 raposas sozinho. Uma nova mensagem diz: nosso herói é a primeira pessoa a conquistar um título de rank heróico. O protagonista não esperava ser o primeiro a fazer isso. Embora sinta que trapaceou, de certa forma, isso também é algo bom. Na janela de status, mostra que seus pontos saltam para um total de 100, e todos os atributos aumentam pelo menos mais 20. Choi Han-sung também descobre algo novo. É possível evoluir um título para lendário. Nosso herói se pergunta se vale a pena tentar, mas não hoje. Por enquanto ele está cansado. Ele promete voltar amanhã. 10 dias depois, nosso herói alugou um hotel e também está comendo um pouco. No calabouço, ele derrota outro grupo de raposas. Com isso, uma nova conquista é desbloqueada. Finalmente, o ranking lendário foi alcançado.
Choi Kang-sung desaba de exaustão. Na tela, outro grande salto. Cada atributo aumenta em 40 pontos. Nosso herói não consegue conter o riso, e ele está muito satisfeito consigo mesmo. Só pra confirmar, mas esse é o máximo que um título pode alcançar. Infelizmente, porque o protagonista queria ainda mais. Kang se prepara para sair sem se preocupar muito, já que existem outros lugares onde ele pode fazer a mesma coisa. De volta ao calabouço dos coelhos, Ji-han-nung está lutando contra um grupo de monstros. Um deles tenta atacá-lo por trás, mas nosso herói o empurra com o cabo da espada, e isso sozinho é suficiente para arremessá-lo contra a parede. Aparentemente, o protagonista chegou a um nível onde pode derrotar essas criaturas com as próprias mãos. Mas por hoje isso é suficiente. No hotel, Choi Kang-sung recebe uma mensagem dizendo que os itens que ele listou foram vendidos, mas ele precisa buscar o pagamento pessoalmente. O protagonista decide passar na casa de leilões. A recepcionista pede para nosso herói verificar se toda a documentação está correta antes de assinar. É quando ele tem a chocante realização de que a casa de leilões cobra uma taxa de 42% em cada item vendido. Nem mesmo nosso herói acredita nisso, então decide parar de vender seus livros por lá. Nosso herói sabe que precisa caçar de maneira inteligente, já que ganhou 10 milhões apenas com pedras mágicas. E não seria impossível elevar isso para 1 bilhão, já que suas vendas online estão indo bem. Se ele mantiver esse ritmo, poderá comprar seu elixir mais rápido do que esperava. Andando pela rua, Choi Han-san percebe sua aparência. Desde que seu pai desmaiou, ele não comprou uma única peça de roupa. O protagonista, assim como sua família, simplesmente não podia pagar. Mas isso vai acabar hoje. Em uma fábrica, um grupo trabalha montando peças. Às 19 horas, o turno termina. O líder agradece a todos pelo trabalho duro. Alguns dos trabalhadores se despedem de uma mulher que vai embora sozinha. Choi Han chama sua mãe. Ela fica muito feliz ao ver seu filho. Quando ele a abraça, nosso herói percebe o quão magra ela está. Sua mãe pergunta o motivo da visita. Ele diz que apenas veio vê-la. Aparentemente, ela fica feliz em ouvir isso. Como toda mãe, pergunta se seu filho já jantou. Mas ele diz que não, porque quer comer com ela. Mas ela diz que não pode, pois precisa ir para o seu segundo emprego em um restaurante. Ela tira um dinheiro do bolso, coloca na mão dele e pede para que compre algo para comer. Choi Han sabe que ela também não jantou, e é por isso que ela quer que vá com ele. Mas ela diz que só come quando está trabalhando no restaurante. Choi Han até oferece para ajudá-la, mas é claro que sua mãe recusa. O protagonista decide abrir o jogo. Finalmente, ele conta que despertou. Sua mãe parece realmente chocada. Ela até pede para ele repetir o que acabou de dizer. Choi mostra sua licença de herói e diz que se tornou um jogador, então agora ela pode parar de trabalhar no restaurante. A primeira coisa que ela diz é que isso é perigoso. Ele diz que toma cuidado, mas o que importa é que ela não precisa mais trabalhar lá. Mas ela recusa, dizendo que ser jogador não é garantia de renda, e ela ouviu dizer que no começo você gasta mais do que ganha. Choi Han concorda com ela, mas ele mostra quanto ganhou. Ela abre o documento e vê que seu filho ganhou 1 bilhão de ienes. Com esse dinheiro, ele espera que ela pare de trabalhar, que paguem as contas do hospital e agora possam viver um pouco mais confortavelmente. Ela começa a chorar imediatamente. Choi Kang-sung pede para ela parar, já que seus pais cuidaram dele a vida inteira. Agora é a vez deles descansarem. Sua mãe só consegue dizer obrigada. Mais tarde, ela apresenta seu filho aos funcionários do restaurante e ele até ajuda a lavar os pratos para dar uma força, o que ajuda todos a terminarem o expediente mais cedo naquela noite. Ao final da noite, eles se despedem e vão para casa juntos. Sua irmã dá boas-vindas à mãe, mas é Cho Hun-song quem responde feliz por vê-la. A garota não entende porque ele apareceu do nada, mas o protagonista promete que é por um bom motivo. Os três se sentam juntos no chão da sala. Nosso herói diz que despertou e, além disso, ganhou uma boa quantia de dinheiro. Sua irmã observa enquanto os ganhos sobem dia após dia até chegar a 1 bilhão. Ela mal consegue acreditar no que está vendo. Choi Kang-sung promete que, a partir de agora, eles não precisarão trabalhar tão duro. Sua irmã não consegue segurar as lágrimas. Ela admite que as coisas têm sido muito difíceis ultimamente. Naquele dia, Choi Kang-sung foi dormir com um sorriso no rosto. O protagonista diz que está saindo e sua mãe pergunta a que horas ele volta. Ele diz que só voltará quando ela largar o emprego. Sua mãe se preocupa com ele saindo com roupas comuns, mas nosso herói diz que pode pegar equipamento perto dos calabouços. Com isso, ele se despede e parte para a próxima missão. A mãe do protagonista tenta ligar para seu filho, mas as ligações vão direto para a caixa postal. Ela espera que ele não tenha se machucado. Nesse momento, Choi Kang-sung aparece correndo. O garoto explica que havia muito trânsito, então veio a pé. Sua mãe dá um tapinha leve na cabeça dele, já que estava preocupada. No quarto do hospital está seu pai. Vendo-o naquela condição, Choi Kang-sung promete curá-lo. 10 dias depois, o protagonista ganha o título lendário por caçar 10 mil coelhos. Em seu relógio, ele vê que ainda está cedo e tem algumas horas restantes para caçar. O táxi o deixa no próximo calabouço, mas diferente dos outros, não há ninguém ali. A placa diz: este é o calabouço dos morcegos vampiros, recomendado para aqueles entre os níveis 10 e 15. Nosso herói ouviu que eles têm tamanho normal e só se movem em bandos. Normalmente, caçá-los sem um grupo completo seria difícil. Choi Kang-sung atravessa o portal com o modo furtivo ativado. Os guardas conversando por perto nem perceberam que ele passou. Nosso herói acha essa situação estranha, mas está pronto para começar a caçada. Com isso, ele ativa um escudo ao seu redor para atrair os morcegos. Ele fura seu próprio dedo. No momento em que sentem o cheiro, as criaturas avançam. O protagonista sente como se a própria escuridão estivesse investindo contra ele. Uma massa escura de sombras e asas se move como uma só e cobre nosso herói. Dentro do escudo, ele ativa o feitiço Bola de Fogo.
A luz revela os morcegos desesperadamente tentando romper a barreira, mas a chama fraca também mostra que nosso herói está tendo dificuldades em usar duas habilidades ao mesmo tempo. Ele se concentra para intensificar a chama. Um calabouço com criaturas tão pequenas está causando bastante trabalho. No fim, isso é o máximo que ele consegue fazer com sua magia de fogo nessa situação. A bola de fogo atravessa a barreira, desencadeando uma explosão dentro da caverna. O impacto é tão forte que todos os morcegos são eliminados de uma vez só. A barreira acaba rachada. Nem mesmo o conjurador esperava que fosse tão forte. Mas antes que ele possa comemorar, uma nova onda de morcegos voa em sua direção. Choi Hun-nang já está preparando outra magia de fogo. Os morcegos avançam contra ele em alta velocidade. Ele lança a bola de fogo neles. Logo depois, ele recebe uma notificação por uma nova conquista. Se tudo correr bem, ele talvez até consiga a lendária hoje. Mais importante é descobrir quantas pedras mágicas nosso herói pode coletar. Na escuridão, o protagonista vê algo estranho. Em meio às sombras no breu, há uma espada em forma de morcego. Nem o protagonista esperava por isso. Aparentemente, a mana de todos aqueles morcegos formou essa arma. Choi Han-nang pega a espada do chão. Ele recebe uma mensagem dizendo que a arma tem uma habilidade passiva que permite ao usuário recuperar vida quando a espada absorve a energia do inimigo. O protagonista acaba gostando bastante desse efeito. Mas o mais importante para ele é se perguntar se é possível obter mais de uma dessas lâminas. Nosso herói descobriu que mesmo que os monstros sejam fracos, se um monte deles morrer de uma vez, suas manas podem se combinar para criar um item raro. Então imagine se vários monstros raros fossem derrotados ao mesmo tempo. Uma semana depois, nosso herói percebe que talvez não seja tão fácil assim. Apenas as gemas de sempre caíram no chão. Depois da lâmina, a mana só se fundiu mais uma vez, e o item está na sua bolsa, uma capa preta, com durabilidade decente, mas é rara apenas no nome. O protagonista decide parar essa caça. É melhor ir para outra masmorra e coletar outros títulos. Alguns dias depois, sua mãe pergunta se ele está bem, já que estão gastando muito dinheiro comprando uma casa, mas nosso herói promete não exagerar. Quando os clientes entram, a atendente os cumprimenta. Choi Kong diz que eles falaram ao telefone. A atendente lembra que ele está procurando um apartamento de 1000 metros quadrados, mas sua mãe acha isso exagerado. Ainda assim, o protagonista diz que quer dar a cada um deles seu próprio quarto. Uma semana depois, sua irmã acha o apartamento enorme. É a primeira vez que ela vê a nova casa. A garota fica realmente animada. O protagonista promete que a próxima casa será ainda maior, mas para ela, essa já é perfeita. A mãe deles cozinha a primeira refeição no novo lar. Sua irmã diz que precisam levar bolos de arroz de boas-vindas aos vizinhos, e sua mãe acha uma boa ideia. Choi Kong-sang vê esse momento e acha realmente agradável, mas espera que seu pai possa estar lá da próxima vez, e ele vai garantir que isso aconteça. Agora é a masmorra do rato carmesim, para jogadores nível 6 a 10. Os ratos se preparam para atacar, mas o protagonista salta para desviar do golpe. No ar, nosso herói acha a cena um tanto divertida, então ele se impulsiona pelas paredes da jaula. Esses ratos são mais rápidos do que ele esperava, mas com um movimento, 2 deles caem. No fim, o protagonista está em outro nível. Ele invoca uma bola de fogo pronto para ganhar mais alguns títulos. Mais uma vez, na saída, sua bolsa está cheia de diamantes. A pessoa encarregada da inspeção mal acredita no que está vendo. Choi Kang-sang apenas acena sorrindo para o homem. Mas antes que possa sair, uma voz chama seu nome. A mulher diz que eles já se encontraram antes, mas dessa vez ela insiste em se apresentar propriamente. Seu nome é Lee Shuri, e ela é a assistente da equipe 1 da guilda Siwan. Ela pede um momento para conversar. Uma semana antes, o gerente estava desesperado para descobrir quem estava causando tanta dor de cabeça. Lee diz que também não sabe de nada. O mestre da guilda analisou o perfil de Choi Han-sang. Ele supõe que o protagonista já deve estar ficando rico com todas as pedras mágicas que tem vendido. Mas a garota não acredita que isso signifique que o protagonista tem uma habilidade única. Ainda assim, o mestre da guilda acha as chances altas, por isso ele quer esse garoto na equipe. Claro, Lee concorda. Ele vai enviar um especialista em negociações para ajudar. Mas ela pode tentar convencer o garoto primeiro, já que foi ela quem o encontrou. Antes de sair, ele tem mais uma pergunta. O líder da guilda quer saber se Lee vazou essa informação para mais alguém na guilda. A garota diz que não. Ela até garantiu que sua amiga ficasse quieta. Com isso, ele confia na palavra da assistente. O protagonista começa a se perguntar como foi encontrado. É quando ele se lembra do cartão de contato que recebeu. Claro, isso deixa irritado. Nosso herói imediatamente começa a questionar a mulher querendo saber como a encontraram, ou como sabem seu nome, já que o garoto suspeita que também estavam investigando seu passado. Pegando a deixa, o especialista em negociações se apresenta e pergunta se podem conversar mais calmamente, mas Choi Han-sang apenas ignora ele e vai embora. O homem parece sem opções, então pergunta se pode visitar nosso herói em sua casa. Essas palavras pegam o protagonista de surpresa. O homem diz que esperou do lado de fora por respeito. Seu nome é Go Jin-sen, e ele diz ser o gerente de recrutamento da guilda de Siwan. Choi Han-sang pergunta o que eles querem. Go diz que é óbvio que querem recrutá-lo. Nosso herói responde que não tem absolutamente nenhum interesse em entrar para uma guilda, e o recrutador sabe disso. Então ele pede desculpas se pareceu insistente, mas explica que a maioria das guildas são muito mais persistentes e muito menos educadas ao tentar recrutar alguém. Ainda assim, nada do que ele diz parece surtir efeito no protagonista. Além disso, ele fala rápido demais, então Choi Han-sang interrompe ele. Nosso herói diz que quer saber quanto é o bônus de assinatura e qual seria o salário anual. Go diz que isso depende do nível e dos atributos da pessoa.
Nesse ponto, o protagonista percebe que eles estão começando a mostrar suas cartas, mas o recrutador promete que, no mínimo, ele vai garantir um bônus de assinatura de 100 milhões e um salário anual de 10 milhões. O protagonista fica surpreso. Mesmo que estejam subestimando, ainda assim estão oferecendo muito. Talvez queiram nosso herói como jogador principal. Ainda não faz muito sentido, já que o protagonista nunca ouviu falar de uma guilda oferecer tanto dinheiro para um novato. Exceto, claro, pelo único e incomparável buff do país, King Hana, que já havia provado seu valor para o mundo. O que não é o caso de Choi Han-sang. Nosso herói realmente tem sua habilidade única de comprar e vender, mas eles definitivamente não sabem disso. Quando recebeu seu cartão de jogador, ele garantiu que apenas seu nível fosse revelado. É então que o protagonista percebe o que está realmente acontecendo. Han-sang pergunta se tudo isso é por causa das pedras mágicas. O recrutador diz que não sabe do que ele está falando. Foi por apenas um segundo, mas Lee reagiu. Dá pra perceber que o recrutador realmente não faz ideia do que está acontecendo. Agora, ela, por outro lado, está fazendo um péssimo trabalho escondendo isso. Mas não é como se uma grande guilda fosse perseguir alguém só por causa de pedras mágicas. Eles provavelmente já suspeitam que o protagonista tem uma habilidade única. O recrutador quer saber o que ele está pensando. Afinal, ele não tem nada a perder. Choi Han-sang começa dizendo que mostrar sua janela de status não lhe oferece vantagem alguma. Depois acrescenta que Go ainda não fez nenhuma promessa real. O recrutador diz que prometera tudo assim que visse o status do herói. Choi Kang diz que quer o bônus de 100 milhões adiantado, que ele mostrará o que quiserem e entrará na guilda. Mais uma vez o recrutador insiste que precisa ver a janela de status, mas Choi Han-sang já esperava que algo assim acontecesse. Aparentemente ele vai ter que ser mais cuidadoso com as gemas. Já chamou a atenção o suficiente para ser investigado. Nesse momento, o herói recebe uma ligação de um número desconhecido. E, novamente, é o mesmo recrutador com quem ele acabara de conversar. Choi Han-sang desliga imediatamente. O garoto está perdendo a paciência com eles. Mais tarde, em casa, chega outra mensagem. É Go tentando falar com o nosso herói sobre entrar para a guilda. Sem paciência, o protagonista pega o telefone e bloqueia o contato. Mais uma vez, Choi sai para caçar. Depois, na saída da masmorra, nosso herói está sendo esperado, mas o protagonista o ignora completamente. Em outra masmorra, as criaturas são lagartos azuis, mas esse grupo de monstros é derrotado facilmente. O protagonista já está bem cansado. Mas do jeito que as coisas estão indo, logo ele poderá comprar o Elixir. A próxima masmorra é Lar dos Lobos de Juba Vermelha, recomendados para níveis 15 a 20. Essa área, diferente da última, está cheia, mas não lotada. Os lobos gigantes estão sob ataque por um grupo de aventureiros. Observando mais de perto, o herói tem certeza de que essas criaturas são mais fortes do que os lagartos que enfrentou, mas mesmo assim, cairão com um único golpe. Nosso herói acredita que com seus atributos atuais pode derrotar monstros de nível 50. Hoje, ele está mirando no título de Caçador de Lobos. Mais fundo na masmorra, um crachá de segurança está manchado de sangue. Pelas sombras, fica claro que o homem está sendo devorado vivo. Seu parceiro de nível 7-1 não acredita no que está vendo. A criatura que enfrenta é um cão de 2 cabeças. O jogador tenta ajudar seu amigo, mas em um segundo, perde o braço. A criatura se move tão rápido que ele nem viu o que aconteceu. Em um movimento desesperado, ele tenta escapar, mas com um único ataque, o jogador perde a vida. O protagonista não precisa andar muito para encontrar pessoas. Choi Ki-mong deduz que por ser uma masmorra popular, está bem lotada. Nosso herói acha isso muito preocupante. Esses portais começaram a aparecer há 10 anos, e mesmo após a descoberta de uma masmorra heróica, sempre surge uma nova, já que novos jogadores despertam todos os anos. Um lobo salta para atacar, mas Choi Han-sang o decapita no ar. Antes mesmo de cair, um grupo já está esperando por ele. Rapidamente, ele prepara uma bola de fogo. Sem esforço, ele explode todos com um único golpe. Outro grupo já está se preparando para atacar. Nosso herói ergue o escudo, mas ao invés disso, dá um soco no cão. Em seguida, ele encaixa um combo com um golpe de espada. Logo depois, o herói se prepara para lançar uma magia míssil, que explode instantaneamente um dos lobos. A alcateia e o protagonista se encaram, e o protagonista os provoca para virem para cima. Sem medo, os lobos avançam, e o protagonista salta sobre eles. No fim, Choi Kang-sun termina a batalha rapidamente e já ganha seu primeiro título. Nosso herói acha a habilidade da lâmina muito útil. Parece que esta área já foi limpa, então Choi Hunan decide seguir em frente. Um pequeno grupo está lutando contra alguns monstros. Choi Hunan apenas os ignora, mas então encontra outro grupo lutando também. Como está muito cheio, nosso herói decide ir para outra masmorra, mas antes disso, ele ouve um grito desesperado. Quando o protagonista se vira, vê 2 jogadores morrendo ao mesmo tempo. O protagonista cruza olhares com a criatura gigante. Uma jogadora tenta escapar, mas é esmagada como uma mosca. Um pedaço da garota voa pelo ar e cai aos pés do protagonista. Ao ver isso, Choi Kang-sun sente vontade de vomitar. O cão de 3 cabeças exterminou todo o grupo de jogadores. Enfrentando aquele cão massivo pela primeira vez, nosso herói fica tenso. Com um movimento rápido, o cão tenta esmagá-lo, mas o protagonista desvia facilmente. Pela primeira vez, Choi Kang-sun sente que sua vida está realmente em perigo. O protagonista se esconde atrás de uma rocha, mas o Pantera ataca exatamente onde ele está. Choi Kang-sun não esperava que seu esconderijo falhasse. Ele até pula para escapar. Mas mesmo que o ataque o apenas raspe, sua armadura já está destruída. O protagonista fica apenas com sua camisa e capa. O cão gigante ataca novamente e o herói salta e bate o escudo no nariz do felino, deixando o monstro atordoado. Mas isso não se mostra muito eficaz. Choi Kang-sun joga sua bolsa no chão e prepara seu ataque de fogo, lançando 3 de uma vez. Dessa vez, o monstro parece sentir.
Choi Kang-sung pega suas coisas e tenta fugir, já que sua magia não causou tanto dano quanto esperava. Esse monstro é realmente resistente. Essa masmorra é destinada a jogadores nível 20. O protagonista lança mais 2 bolas de fogo. Ele acerta 2 cabeças de uma vez, mas se continuar assim, sua mana acabará rápido. Mesmo com a distração, o protagonista leva um golpe por trás. Felizmente, Choi Kang-sung sobreviveu. Sua capa é muito mais durável do que o equipamento alugado. O cão tenta esmagá-lo, mas é em vão. Nosso herói tem medo de ficar sem fôlego nesse ritmo. Rapidamente, ele abre seu sistema de compras e encontra uma gema que aumenta a destreza. No meio da perseguição, ele consegue comer a gema. 20 minutos depois, já consumiu o suficiente. Agora seus atributos totais chegam a 849. Com isso, ele lança uma bola de fogo. Metade do rosto do cão é queimada pela explosão. No primeiro ataque, ele desvia. No segundo, o Pantera usa sua pata para bloquear. Mesmo assim, o monstro está ferido. Nesse ritmo, o protagonista vencerá a luta rapidamente, mas o Pantera gigante começa a se regenerar rapidamente. Agora está claro que bolas de fogo não serão suficientes. Talvez isso não seja tão fácil afinal. Nosso herói descobriu que o monstro é fraco contra fogo, mas ele precisa de algo mais forte para lidar com isso. Enquanto corre, o cão gigante o persegue. Nosso herói encontra uma habilidade que talvez consiga comprar. O problema é que ela é cara, e ele se preocupa com sua saúde. Mas agora ele precisa sobreviver. Choi Ronan se vira, pronto para lutar. Ele se prepara para usar sua habilidade. O gigante investe contra ele com toda a fúria. Choi Hun prepara uma lança de fogo, torcendo para acertar o golpe. Essa é a nova habilidade de chamas. Felizmente, o ataque explode bem na cara do monstro. Nosso herói comemora que funcionou. Uma das cabeças explode. Agora só restam 2, mas o segundo ataque erra completamente. Choi Kang-sung não perde o foco. Ele desafia a fera para ver quem vai sobreviver à luta. A primeira lança erra o alvo, mas a segunda acerta em cheio, explodindo uma das cabeças do Pantera. O protagonista comemora novamente, mas a alegria não dura. Ele abre sua janela de status e vê que sua mana acabou. Seu objetivo agora é sobreviver até sua energia se recuperar. Em outro lugar, uma garota grita em pânico. Todos os jogadores estão evacuando a masmorra. Apenas os guardas permanecem. O que eles veem é uma cena horrível deixada pelo monstro. Um deles diz ter encontrado uma pegada. Julgando pelo tamanho, o RP deduz que a criatura não é normal. A garota começa a se perguntar se realmente é uma boa ideia ir atrás dessa coisa. Um dos jogadores não gosta de ficar sentado esperando ajuda, especialmente porque os guardas lá fora não estão respondendo. Isso significa que eles também podem ter sido pegos pela criatura. Mesmo sem muita confiança, o líder do grupo ainda quer investigar. Um deles se recusa a ir mais longe. Ele não quer morrer por causa do trabalho. Mas o líder diz que está preocupado que outras pessoas possam estar em perigo. Ainda assim, aquele jogador não se importa com ninguém. E isso gera uma discussão acalorada. A briga escala a ponto de precisarem ser separados. Um dos jogadores tenta lembrá-los de que esse não é o momento. Na batalha, a mana de Choi Han-sung não está se recuperando rápido o suficiente, e o monstro não mostra sinais de cansaço. Além disso, as cabeças estão se regenerando novamente. O protagonista precisa acabar com a luta antes que o monstro se recupere totalmente. Nosso herói prepara mais uma lança, mas se errar, acabou. Os dois ficam se encarando por um longo tempo. Então, Choi Hansen decide largar sua arma. Prolongar essa luta não é bom para ele. O protagonista segura firme a lança de fogo. É hora de resolver isso. Nosso herói sente que está prestes a fazer algo insano. Então, pausa e respira fundo. Ele está pronto para qualquer coisa. O cão tenta esmagá-lo, mas nem chega perto. Quando percebe, Choi Han-sung está no ar perto da cabeça da criatura. Mas o cão consegue desviar de seu ataque, o que frustra nosso herói. Dessa vez é Cerberus quem ataca. Mas nosso herói desvia a tempo. A criatura tenta aproveitar e atacá-lo no ar. Então o protagonista se impulsiona em uma rocha. Usando o impulso para se lançar para frente, ele golpeia com a lança. No início parece que errou, mas quando pousa, nosso herói comemora. Mesmo um golpe de raspão deixou uma cicatriz no rosto do monstro. Kung avança facilmente contra seu inimigo. O monstro tenta atacar, mas ele desvia com facilidade. Além disso, o herói acerta um golpe na criatura, que grita de dor. Em busca de vingança, o cão tenta esmagá-lo novamente. Choi Han-sung usa sua velocidade, sobe nas costas dele e crava a lança na parte de trás dos pescoços. Então ele salta o mais alto que pode e empurra a lança de fogo para baixo. Não satisfeito, o herói continua pressionando a arma mais fundo. Quando não sobra nada acima do pescoço, nosso herói acredita que finalmente venceu a luta. Com isso, Cerberus está morto. Ou não, porque uma pata gigante vem na direção dele. Nosso herói ergue o escudo, mas é inútil, e ele é dilacerado. O rosto do cão já está se regenerando, e mais uma vez o protagonista está encurralado pela criatura. Sem dúvida, essa é uma besta teimosa. Além disso, sua mana está quase zerada. O protagonista se prepara para uma batalha final. Ele ataca o rosto semiformado ao mesmo tempo em que outra pata desce em direção ao seu pescoço. Mas Choi Hun contra-ataca imediatamente. No fim, ele lança sua lança, explodindo o outro pescoço, e finalmente o monstro gigante cai sem vida. Choi Kung, com a mão queimada e completamente exausto, encara seu inimigo caído. Nesse momento, uma nova notificação aparece. O protagonista ganha uma conquista rara por derrotar o monstro conhecido como Gradum. Choi Kanung não sabia que estava lutando contra uma criatura de formiga. Então, outra mensagem aparece. Nosso herói não esperava por essa.
Nosso herói recebe o título de quebra-nível por matar um monstro 100 níveis acima do seu. Ele fica feliz com as 2 conquistas novas, embora tenha sido um imenso esforço. De repente, o corpo do monstro começa a se transformar em mana, virando um livro de habilidade. O protagonista se aproxima e pega o item do chão. A habilidade rara e única concede o poder de não morrer enquanto a cabeça não for destruída, com todas as outras partes se regenerando. Mesmo que a regeneração seja lenta, ele ainda pode evoluir essa habilidade. O protagonista nunca viu uma habilidade rara à venda que pudesse evoluir como essa. Os tanques ficariam absolutamente loucos por este livro. Choi-kun reúne suas coisas e se prepara para partir. Ele não consegue deixar de pensar que não existe outra habilidade como essa no mundo. É única. Uma mensagem pergunta se deseja ativar o poder da imortalidade. Choi Kanung aceita, e uma luz azul começa a brilhar. Assim que sua habilidade passiva é ativada, ele começa a regenerar. Mas parece que essa habilidade consome vitalidade. Felizmente, nosso herói tem bastante disso. Depois, o protagonista verifica os títulos que ganhou. O primeiro aumenta todos os atributos em 5. O que o entusiasma é que é um título de rank comum, o que significa que nosso herói pode melhorar essa porcentagem. Agora, com o outro título, ele ganha mais 3 de vitalidade. Choi Kansung considera Griduni um bom garoto. Tendo resolvido tudo, ele decide voltar. Um time de jogadores corre para caçar o monstro. Eles são o esquadrão de exterminação da Associação de Jogadores. Um dos membros anuncia que encontrou os jogadores. Uma garota do grupo imediatamente se identifica como parte da associação. Os aventureiros ficam completamente confusos. A líder do esquadrão, Shin Yana, diz que ouviu um boato sobre um monstro de alto nível. Por isso, ela pede para todos evacuarem. Uma garota fica com medo, mas a líder confirma que é tudo verdade. Shin pergunta se algum dos membros da equipe já detectou a criatura, mas ele diz que só consegue sentir os lobos. De repente, algo muda. Ele diz que um jogador foi encontrado. Shin quer saber onde e quantos. A resposta é que é apenas uma pessoa. O protagonista está voltando feliz da vida, mas sente alguém vindo em sua direção. Ele para onde está, preocupado com quem essas pessoas poderiam ser. É claro que eles são de alto nível, seus equipamentos são muito brilhantes. A líder do grupo pergunta ao nosso herói se está tudo bem. Um pouco desconfiado, nosso herói diz que sim, está bem. Shin percebe que o herói está bem sujo, então pergunta se ele encontrou um monstro. O Choi Kansung diz que não sabe do que ela está falando. A líder responde que viu um monstro de alto nível. Nosso herói presume que a associação já sabe sobre a situação. Nosso herói decide dizer que sim, ele encontrou a criatura. De repente, a garota chega mais perto do que deveria, animada e ansiosa para saber mais. É então que ela percebe seu erro. Shin rapidamente se desculpa. Em seguida, ela diz que vai ajudá-lo e entrega a ele um frasco para tratar seus ferimentos. Choi Kansung reconhece que é um item muito raro. A descrição diz que a poção cura rapidamente. Shin diz para ele apenas borrifar na mão, e pronto. O protagonista não sabe muito bem como reagir, então decide falar sobre o monstro. A líder diz para ele continuar. Choi Kansung diz que a criatura era um jaguar gigante de 3 cabeças com pelo preto. Shin diz que um monstro assim nunca foi visto antes, nem mesmo seus companheiros sabem nada sobre ele. O protagonista continua e diz que o monstro tinha o tamanho de uma casa e que foi naquela direção. Shin então agradece. Logo depois, eles desaparecem num piscar de olhos. Até nosso herói fica surpreso com a velocidade deles, mas está feliz por ter derrotado a criatura. Caso contrário, quando aqueles jogadores chegassem, o monstro teria tirado mais vidas. A recompensa é apenas um bônus, mesmo que aquele grupo agora vá procurar por nada. A equipe chega ao fim da masmorra. Um dos jogadores se pergunta se a criatura passou pelo portal. A líder espera que não, porque isso causaria um problema ainda maior. Ela sabe que o monstro já provou sangue e vai voltar por mais. Desta vez, tudo o que ela pode fazer é registrar um relatório para a associação. Mas algo ainda a incomoda. Só agora ela para pensar em como aquele homem escapou. Para alguém que perdeu todo o seu grupo, ele não parecia tão abalado assim. Shin decide voltar apenas para falar com ele. A capitã diz aos homens para esperarem. O mago quer saber o que a está incomodando. Shin diz que está preocupada com o jogador que conheceu antes. O tanque tem certeza de que ele está bem, mas como está sozinho, ela quer ter certeza. Após alguma hesitação, ele concorda. No fim, sua equipe concorda em esperar por ela. Com um passo, ela desaparece nas sombras. Enquanto sobe, de volta percebe algo estranho. Parece haver algumas manchas na parede. Isso chama a sua atenção, mas ela continua até chegar no portão de saída. Obviamente, ela não encontra o garoto, então supõe que ele saiu em segurança. De volta ao apartamento, a nova habilidade se mostra bastante eficaz. Embora a regeneração seja lenta, combinada com magia de cura é muito útil. Sem mais nada para fazer, o protagonista se joga no sofá. Ele está completamente exausto. Logo, sua mãe chega. Na hora, ela percebe que o rosto do filho está diferente. Choi Kansung sabe exatamente por quê. Ele gastou muitos pontos comprando a lança de fogo, mas para despistar, simplesmente diz que tem trabalhado muito. Então pergunta se há algo para comer, mas ela fica brava porque ele nem almoçou. Então sua mãe decide fazer algo para ele. Choi Kansung está começando a ter um pequeno problema nas mãos. Será ruim para ele se essas situações começarem a acontecer com frequência. Nesse momento, sua irmã liga para a mãe perguntando sobre o protagonista e aparentemente está falando sobre o incidente que aconteceu na masmorra, onde muitas pessoas perderam a vida. Muito provavelmente o público descobriu os nomes das vítimas verificando quem ainda não havia saído da masmorra. Sua mãe então encerra a ligação. Pela expressão dela, está claramente irritada. Ela já percebeu que esse é o motivo de ele ter chegado mais cedo em casa.
Short Kanung tenta acalmá-la, dizendo que não viu o monstro. Sua mãe começa dizendo que sempre soube que esse trabalho era perigoso demais. Mas nosso herói diz que gosta do que faz. Ele diz que além de estar feliz, caçar monstros é divertido. No dia seguinte, a masmorra do Lobo Vermelho é temporariamente fechada. O lugar está bastante lotado. Durante a investigação, eles descobrem onde as primeiras vítimas foram atacadas e onde encontraram o rastro do jaguar de 3 cabeças. Mas não há pistas sobre para onde a criatura foi, diz o especialista em rastreamento Kim Dong-gu. Shin diz que não faz sentido o monstro ainda estar na masmorra, já que eles procuraram por toda a parte. Kim diz que também não sabe o que aconteceu, mas está tentando seguir os rastros. A líder do esquadrão se oferece para ir com ele. O oficial agradece, dizendo que se sente muito mais seguro com ela ao lado, mas ela apenas diz que está fazendo o seu trabalho. Usando seus poderes, Kim descobre que essa área também foi atacada pelo monstro. Depois ele foi para outra direção, mas o investigador encontra algo estranho. O jaguar deixou um jogador escapar. Kim corre observando a cena através de sua magia. Ele diz que houve uma luta. Assim, ele descobre que foi apenas um jogador que lutou contra a fera. Kim diz que ainda é possível sentir o resíduo de uso de magia de fogo. Além disso, a resistência desse jogador é muito alta, então ele presume que a pessoa possa ser um espadachim mágico. E assim, eles chegam ao local onde a batalha principal aconteceu. O investigador diz que a criatura recebeu um golpe pesado nesse local, abrindo uma ferida fatal na criatura. Shin não entende como um monstro que eliminou todos os oficiais de segurança pôde ter sido ferido. Kim originalmente acreditava que o jogador era um espadachim, mas agora está mudando para a possibilidade de um mago com destreza muito alta e alguém usando habilidades muito poderosas. Eles seguem para o próximo local, o lugar onde a batalha foi decidida. Isso deixa a capitã ainda mais confusa. Kim novamente fica intrigado com sua declaração anterior de que o jogador era um mago, já que o que vê agora é uma batalha feroz corpo a corpo, seguida de uso poderoso de magia. Esse jogador é um híbrido de espadachim e mago. Como não há corpo, o investigador presume que a criatura se transformou em itens ou cristais mágicos. Shin está extremamente confusa. Além de espadachins mágicos e magos serem raros, também são uma classe bem mediana, mas essa pessoa caçou um monstro muito acima do nível da masmorra completamente sozinha. Kim diz que viu no relatório que o jogador de maior nível a entrar naquela caverna era no máximo nível 24. Além disso, essa pessoa não era um dos oficiais, já que todos foram eliminados, e os que estavam do lado de fora não fizeram nada devido ao conflito em andamento. Não há como um jogador comum ter feito isso, ela pensa. Kim especula que talvez fosse alguém que não renovou seu registro de jogador, já que os jogadores só precisam fazer isso uma vez a cada 2 anos, mas isso não é suficiente para ela. No máximo, tal jogador chegaria ao nível 50. E além disso, nenhum jogador apoiado por guilda entrou nessa masmorra. Kim concorda, e é uma situação muito bizarra. Mesmo que um jogador muito poderoso estivesse naquela caverna, não faz sentido ele estar perambulando por uma masmorra de iniciantes. Shin pergunta se há alguma maneira de rastrear esse jogador. A caverna é especializada principalmente em rastrear monstros. Mesmo assim, ele promete tentar. O oficial usa seus poderes especiais. Ele diz que logo após a batalha terminar, as pegadas do jogador também desapareceram. Nesse terreno, será muito difícil para ele rastrear o jogador usando sua magia. Shin pergunta como ele conseguiu fazer isso com o monstro. O oficial diz que é porque monstros deixam rastros mais claros, como essa pegada gigante. Então, se um jogador não está em batalha ou usando magia, é difícil ver qualquer coisa. Além disso, essa pessoa não usou nenhuma magia depois. Se o jogador tivesse feito isso, Kim poderia tê-lo rastreado. Vendo o que ele está tentando fazer, Shin percebe que pediu o impossível, então se desculpa. Kim é quem se desculpa, dizendo que ainda tem muito a aprender. Shin diz que eles podem voltar agora, e o oficial concorda. No fim, eles encerram a investigação na masmorra. Em seu relatório, Shiden afirma que precisam investigar todos os jogadores que entraram naquela masmorra. Ela presume que a pessoa que derrotou o monstro tem força acima do nível 100, e se tal jogador existe, ela acredita que eles precisam contratá-lo, porque não podem continuar perdendo seus talentos para as guildas. A associação de jogadores é administrada pelo governo, diferente das guildas, que são organizações privadas. No começo, a associação tinha grande influência, o número de jogadores era enorme e poderoso. Mas conforme o tempo passou, a associação começou a perder força, enquanto as guildas começaram a se consolidar. Uma das razões foi colocar políticos que não entendiam da área no comando da associação. Eles começaram a priorizar patriotismo e pagar menos aos jogadores através de contratos exploratórios. Por outro lado, as guildas, apoiadas por investimentos terceirizados de mídia, podiam oferecer pagamentos melhores e mais justos. A associação lançou uma investigação interna e demitiu políticos ligados à corrupção. Mas já era tarde demais. Com as figuras corruptas fora, suas posições começaram a ser preenchidas por jogadores. Sob nova liderança, eles aumentaram os contratos para competir com as guildas e começaram a perseguir jogadores promissores. Graças a isso, a associação de jogadores está se distanciando de sua imagem negativa e iniciando uma nova era. Mas, comparado às guildas, ainda são fracos. Shin enfatiza que esse novato tem potencial para ser um jogador de alto nível. Eles não podem perder essa chance. Choi Kansang gostaria de terminar a masmorra do Lobo Vermelho, já que todas as outras já foram limpas, mas não há nenhuma disponível para ele ir. Em outra cidade, o protagonista se pergunta como vai upar sua nova habilidade, já que não há nada sobre ela na internet. Talvez seja apenas uma questão de saber como usá-la. O problema é que é uma habilidade passiva, e ele não deveria se machucar. No hotel, Choi Kansang tenta pensar numa maneira de esconder as pedras mágicas. Ele não pode confiar nos caras que ficam na entrada da masmorra. O protagonista tem que evitar os olhos da equipe da associação. A inspeção supostamente serve para evitar que jogadores tragam itens perigosos, como ovos de monstros ou sementes de plantas de outro mundo.
Mas na verdade, todos sabem que o verdadeiro motivo é evitar sonegação de impostos pelos jogadores. O protagonista tá certo de que a associação e as guildas devem ter algum tipo de vantagem. Nosso herói precisa encontrar um jeito. Ele lembra de ter visto algo disponível para compra. A habilidade sendo vendida cria um espaço que apenas seu dono pode acessar e manipular. Como sempre, é muito cara, mas definitivamente é uma habilidade que ele vai precisar. Quando clica, o livro aparece instantaneamente na mão dele. E claro, ele concorda em aprender a habilidade. Sem dúvida, Troy Kansang está mais velho agora, mas para testá-la, ele ativa a habilidade de espaço pessoal. Um portal se abre na frente dele, mostrando que funcionou. Lá dentro é muito maior do que ele imaginava, bem maior do que o minúsculo estúdio onde vivia antes. Depois disso, ele fecha o portal e está pronto para sair e caçar monstros. Troy Kansang vai até o portal esperando que tudo corra bem. Ele espera ser confundido como apenas outro aventureiro. Claro, de olhar mais de perto, sempre tem alguém que não esquece. O funcionário pega seu crachá e o escaneia na máquina. Mas quando ele está prestes a ser liberado, o homem pede ao protagonista para esperar um minuto. Logo depois, o homem confirma a identidade do nosso herói. Dentro da caverna, com um movimento rápido, ele corta os lobos em pedaços. Logo após isso, chega uma atualização, e o Manang ganha um título raro por caçar 1000 lobos vermelhos. No final, correu tudo muito bem, e todo aquele drama anterior foi apenas para uma checagem biométrica. Por isso, entrar na masmorra também foi fácil. Troy Kansang abre seu espaço pessoal e suga as joias para dentro, mas guarda uma, já que precisa sair com alguma coisa. Troy Kansang fica um pouco nervoso enquanto a sua mochila é inspecionada. No fim, o funcionário diz que tá tudo certo, então ele sai como se fosse apenas mais um dia de trabalho. Agora, o protagonista pode ficar feliz porque não vai chamar mais atenção. 10 dias depois, Troy Kansang finalmente consegue caçar 10.000 lobos vermelhos. O protagonista decide parar por hoje e organizar seus itens. Ele recebe um livro de habilidade, mas é um que ele já tem. Ele vai verificar o outro depois, mas agora este aqui era o que ele queria. Ventos Regenerais, uma habilidade passiva que aumenta a recuperação. Rapidamente, ele concorda em aprender esse novo poder. Uma nova notificação aparece. Por algum motivo, o protagonista não consegue aprender a nova habilidade. Troy Kansang fica sem saber o que fazer. Ele nunca ouviu falar de algo assim. O que realmente aconteceu é que o livro da imortalidade absorve essa habilidade e então se aprimora. Mais uma vez, nosso herói fica sem saber de nada. Olhando a janela de status de habilidade, parece que nada mudou. Aparentemente, os ventos regenerativos se tornaram parte da outra habilidade, mas o que não está claro é o quanto ela melhorou. O protagonista pega a sua adaga e corta a própria pele. Em pouco tempo, o ferimento se fecha, mas aparentemente nada mudou. Talvez para evoluir, sua habilidade precise absorver mais livros. O problema é que o custo de um livro como esse, por exemplo, é 30 milhões, mas sua eficiência é muito baixa. No fim, ele deixa a masmorra e vai embora enquanto usa o celular. Um número desconhecido liga para ele. O protagonista decide atender. A pessoa do outro lado já sabe que está falando com Troy Kang. É o líder da segunda equipe de suporte quem está ligando. Imediatamente, ele fica nervoso. O protagonista diz que só queria receber essa ligação quando seus termos fossem aceitos. O homem se lembra claramente do contrato de 100 bilhões, por isso decidiram aceitar suas exigências e agora querem se encontrar para assinar o contrato. Troy Kang começa a pensar que pode ser um golpe, mas o homem insiste que não, dizendo que, como envolve uma quantia tão grande, eles estão tratando tudo com seriedade. Por um momento, o protagonista fica sem palavras. Ele diz que está cansado demais no momento para uma reunião, mas gostaria de ver o contrato antes. Claro, o homem diz que vai enviar. Ainda não acreditando completamente, ele diz que vai ligar de volta depois de analisar o contrato. Ele desliga e logo depois recebe o contrato e para o protagonista sua parte está feita. Mais tarde, Choi Koo-nam vai a um escritório de advocacia. O advogado dá uma olhada no documento e à primeira vista tudo parece em ordem. Mas então, o advogado percebe muitas cláusulas que poderiam prejudicar o protagonista se a guilda decidisse explorá-las. Troy Koo quer saber exatamente quais são esses detalhes. O primeiro ponto é que se ele fizer algo que prejudique a imagem da guilda, o contrato será anulado. Os executivos são quem decidem isso. Outra cláusula diz que se decidirem que o jogador não atende às expectativas, também podem encerrar o contrato, e a multa por quebra de contrato é bastante significativa. Nesse caso, se qualquer uma dessas coisas acontecer, o protagonista tem que pagar 10 vezes o valor do bônus. O protagonista já está perdendo a paciência com essas pessoas. Segundo o advogado, ele recomenda marcar uma reunião para ajustar essas cláusulas e definir um valor fixo para o bônus, e não um multiplicador de 10. O protagonista tenta ligar para o representante da guilda. Ele sabe que tem que conversar com calma, mas isso vai ser difícil. O protagonista liga para o primeiro gerente comercial, que havia tentado fazer um acordo antes, e desta vez, o homem oferece um bônus de 50 bilhões. Choi Han diz que o que ele queria eram 100, e o negociador sabe disso, mas realisticamente falando, embora a guilda seja uma grande empresa, o valor que ele está pedindo é muito alto. Para ser honesto, o homem teve que implorar só para conseguir aprovar os 50 bilhões. Nessa situação, Choi Kang diz que vai pensar. Até o homem fica surpreso. Depois, ele envia o contrato para nosso herói. Troy Kang analisa o documento, que parece ser o mesmo que o anterior, exceto pelo bônus. O advogado verifica se tudo correu bem. Nosso herói diz que sim, e pede para ele revisar o novo documento. Claro, o homem fica feliz em fazer isso. Mas quando volta, algo o incomoda. O advogado suspeita que o contrato não foi escrito pela mesma pessoa. Tuikan pergunta como ele percebeu que foi escrito por duas pessoas diferentes. Ele diz que a formatação é a mesma, mas há algumas diferenças. Para começar, este tem menos cláusulas desfavoráveis, e a taxa de penalidade foi reduzida para 5 vezes o valor do bônus. O protagonista já está perdendo a paciência com essas pessoas. Segundo o advogado, ele recomenda marcar uma reunião para ajustar essas cláusulas e definir um valor fixo para o bônus, não um multiplicador de 10. O protagonista tenta ligar para o representante da guilda. Ele sabe que tem que conversar com calma, mas isso vai ser difícil. O protagonista liga para o primeiro gerente comercial que havia tentado fazer um acordo antes, e desta vez, o homem oferece um bônus de 50 bilhões. Choi Kang diz que o que ele queria eram 100, e o negociador sabe disso. Mas, realisticamente falando, embora a guilda seja uma grande empresa, o valor que ele está pedindo é muito alto. Para ser honesto, o homem teria que implorar só para conseguir aprovar os 50 bilhões. Nessa situação, Choi Kang diz que vai pensar. Até o homem fica surpreso. Depois, ele envia o contrato para nosso herói. Troy Kang analisa o documento, que parece ser o mesmo que o anterior, exceto pelo bônus.
O advogado verifica se tudo correu bem. Nosso herói diz que sim e pede para ele revisar o novo documento. Claro, o homem fica feliz em fazer isso, mas quando volta, algo o incomoda. O advogado suspeita que o contrato não foi escrito pela mesma pessoa. Choi Kang pergunta como ele percebeu que foi escrito por duas pessoas diferentes. Ele diz que a formatação é a mesma, mas há algumas diferenças. Para começar, este tem menos cláusulas desfavoráveis, e a taxa de penalidade foi reduzida para 5 vezes o valor do bônus. O protagonista quer saber por que a mesma guilda ofereceria 2 contratos diferentes. Aparentemente, há algum tipo de conflito interno acontecendo, mas isso é bom para o nosso herói, significa que ele pode conseguir um acordo melhor. Então, o herói pede ao advogado para criar um contrato baseado no primeiro, mas sem os truques. No hotel, Choi Han-nung pesquisa na internet e rapidamente vê que há uma disputa entre o mestre da guilda e o vice-líder. Por isso, nosso herói sente vontade de brincar com eles. Então, nosso herói liga para Si-yong, o segundo líder da equipe de suporte, primeiro. Obviamente, o homem fica surpreso e espera que seu cliente já tenha tomado uma decisão. Han diz que quer um bônus maior. Ele agora pede 200 bilhões. Primeiro vem o choque. Depois, o homem diz que isso provavelmente não é possível. Então, o protagonista pede 300 bilhões. Si-yong então fala a verdade e pergunta se nosso herói está brincando com ele. Choi Kang-sung diz que já foi contactado pelo líder da equipe, Go Jin-suk, o que deixa óbvio que as coisas não estão indo bem entre eles. Seo acaba caindo direto na armadilha e promete igualar qualquer oferta que tenha sido feita. Obviamente, os dois se odeiam. Agora, ele liga pra Go. Claro, o líder da equipe fica feliz e pergunta se o nosso herói revisou o contrato. O protagonista diz que sim, e que até queria assiná-lo. Naturalmente, Go sugere que eles se encontrem, mas Choi Han diz que mudou de ideia. Claro, o homem fica totalmente confuso. Nosso herói diz que vai enviar um contrato que recebeu por mensagem. Go pede um segundo para olhar o documento. Quando ele o recebe, o protagonista diz para resolverem seus problemas internos primeiro, e depois eles podem conversar. Até lá, o bônus de 100 bilhões agora é muito baixo. Ele agora propõe 200. Na verdade, 300 seria mais aceitável. Naturalmente, o cara fica completamente perdido. Mas se ele não quiser, pode simplesmente recusar. Então, ele desliga o telefone. Agora, o protagonista começa a editar o áudio da ligação e envia para os dois. Logo depois, ele joga fora o telefone. Ambos escutam o áudio editado e, pela reação deles, não é algo bom. Um mês depois, o vice-líder está se perguntando para onde Choi Kang-sung foi. Seo diz que nas dungeons que eles administram, o protagonista não apareceu. Ele também enviou algumas pessoas para procurá-lo, mas nada. O chefe grita que ele é inútil. Ele não se importa como, só quer que encontrem aquele garoto. Por causa do incidente causado por Choi Han-sung, a guilda se dividiu em duas. Devido ao conflito entre o líder e o vice-presidente, Sia teve sorte ao checar os registros da associação. Mas mesmo assim, não é exatamente legal olhar aqueles documentos gerenciados pelo governo. Esse não é o maior problema agora. Choi Han-sung desapareceu. Seu chefe pergunta se o protagonista foi para outra guilda. Na opinião de Seo, provavelmente não. Mas, exatamente nesse momento, o vice-presidente explode com a resposta e manda o garoto sair de sua vista. Assim que a porta se fecha, ele até quebra um copo. Seo caminha pelo corredor evitando todo mundo. Ele está extremamente nervoso, tudo por causa dos áudios vazados. Por isso, a maioria das equipes ficou do lado da outra facção. Ele precisa encontrar Choi Han-sung de qualquer jeito. Para o nosso herói, só os pontos de caça já são suficientes. Assim, o protagonista está ganhando 600 mil por dia. Pouco a pouco, ele está conseguindo o que quer. Suas vendas também estão indo bem. Se continuar assim, ele vai alcançar seu objetivo logo. O herói só tem uma reclamação. A janela de vendas poderia ser maior, e ele precisa registrar item por item. Seria melhor se pudesse registrar vários de uma vez. Não é como se ele pudesse tirar seus dispositivos eletrônicos. Choi Kyun-nam pergunta se existe uma forma de subir de rank. Um usuário que vende remédios pode registrar muito mais itens do que ele. Aparentemente, ele precisa de 10 bilhões de pontos para chegar ao próximo nível, e nosso herói já está na metade. Enquanto está falando, um monstro se aproxima por trás, atacando com sua lança. A criatura toma uma botinada no rosto e é arremessada no chão. Então, o protagonista prepara um míssil mágico, explodindo o monstro. Mas a situação é um pouco mais complicada. Um grupo de monstros aparece, e não só isso, eles têm línguas ácidas. O grupo inteiro pula nele ao mesmo tempo. Nosso herói ativa a bola de fogo, lançando todos pelos ares, mas não acaba aí, eles avançam novamente sem medo. Nosso herói já está ficando irritado a ponto de sacar sua espada. Desta vez, ele parte para o ataque. O monstro nem vê o golpe chegando quando é atingido. Choi Han-sung é tão rápido que corta 2 de uma vez, e sua lâmina absorve o sangue coletado. Isso não importa para o protagonista. Todo mundo ali ainda cai com um único golpe. Além disso, parece que alguém comprou as baterias, e uma nova reclamação aparece para ele. Choi Han-sung já está ficando irritado com a situação. A mensagem do usuário insiste que as baterias sejam vendidas pela metade do preço, e todas as outras mensagens dizem a mesma coisa. Nosso herói decide verificar o perfil dessa pessoa. Está claro que ele vende uma variedade de coisas, mas as únicas coisas que comprou do protagonista foram as baterias. Seria diferente se ele estivesse comprando produtos eletrônicos. Mas essa pessoa só compra baterias descartáveis, e além disso, está exigindo que sejam vendidas mais barato. Nosso herói se pergunta por que deveria fazer isso. Ele registra rapidamente os novos itens. Logo depois, as baterias são vendidas, mas Choi Han-han já esperava isso, e obviamente, outra reclamação chega. No começo, o protagonista fica um pouco confuso, mas rapidamente entende que esse cara quer tirar ele do negócio, e ele aceita o desafio. Ho quer ver até onde o protagonista pode ir. Ele duvida que possa ser derrotado. Ho também foi um novato com a habilidade de comprar e vender. Foi assim que ele ficou forte, e desse modo se tornou o governante do seu planeta. Mas isso não quer dizer que foi fácil. Os pontos nunca eram suficientes, por mais que economizasse. Era simples de usar. Mas juntar pontos sempre foi difícil.
Grow sabe que o padrão comum é juntar pontos caçando, comprando habilidades pra ficar mais forte. Mas de vez em quando aparece alguém diferente. Alguém que consegue vender itens únicos do seu planeta. Mesmo quando esses itens estão sob monopólio, aos olhos de Grow, todos são apenas entregadores. Ele compra todos os itens da pessoa e então registra uma reclamação, forçando a pessoa a ser suspensa por 3 meses. Depois, ele só repete o processo. Não importa quem seja, sempre funciona. A pessoa acaba tendo que vender os itens conforme o humor de Grow. Então, ele assume o controle do monopólio dos itens e força outra suspensão no vendedor. Mas algo tá errado. Não há mais baterias à venda. Aparentemente, todos os itens do protagonista se esgotaram. Nosso herói vai ao shopping e sai com um carrinho cheio de itens. Toy Runan percebeu que alguém tá tentando acabar com seu negócio, mas ele já vendeu tudo. Ainda assim, ele não pretende facilitar. A rodada 2 está prestes a começar. A batalha de vender e revender começa, mas outros jogadores também estão comprando. Mesmo depois de dobrar o preço, ele continua vendendo. Infelizmente, Grow eventualmente vai alcançá-lo. Mas, se eles vão colidir de qualquer jeito, o protagonista triplica o preço. Como resultado, seu total de pontos ultrapassa 10 bilhões. Ele agora está no nível raro, e a janela de vendas pode armazenar até 100 itens. No começo, o protagonista ficou ofendido, mas agora, esse tal de Grow acabou ajudando mais do que atrapalhando, embora tenha sido muito arriscado. As reclamações quase superaram os produtos. Toy Runan decide mudar os itens à venda. Agora, ele quer ver como seu oponente reage. Grow assume que o garoto desistiu. Ele provavelmente precisa reabastecer. O mesmo vale para Grow, que também levou um golpe pesado. Quando o preço das baterias quadruplicou, aquilo foi a pior parte. Ele está extremamente irritado com o nosso herói. Mesmo assim, ele não podia recuar. Grow acredita que empurrou o protagonista ao limite exatamente na hora certa. É quando algo estranho acontece. Desta vez, ele vê uma bateria de camping listada à venda. Grow surta ao ver aquilo. Ele não acredita que Choi Hansen tinha algo assim guardado. Além disso, mais de 70 delas estão registradas, somando mais de 2,1 bilhão. Também existe o problema de que pode haver ainda mais disponíveis para compra. Grow teria que investir muito mais. Se ele tivesse qualquer certeza, compraria sem hesitar. O problema é que ele não sabe o limite desse cara. No fim, Grow admite a derrota. Outra venda é concluída com sucesso sem nenhuma nova reclamação, o que significa que seu oponente desistiu e as baterias de camping foram compradas pelos mesmos clientes regulares. Logo depois, Grow percebe que as baterias eram revendidas e o protagonista cai na risada com esse movimento desesperado. Embora, graças a ele, nosso herói tenha acabado vendendo mais do que esperava. Em casa, o protagonista vê algo que o faz pensar que precisa atualizar sua loja. Talvez ele tenha visto algo interessante. No outro mundo, a garota demônio percebe que uma máquina de arcade e um pacote de jogos foram adicionados à venda. Ela já tem um Nintendo, então não sabe se vale a pena comprar.